bem-vindos a essa aula de reposição, na qual nós teremos os assuntos das aulas 1, 2 e 3 para os alunos que não puderam estar presentes na nossa aula, assistir a nossa aula online. Essa disciplina faz parte do curso de bacharel em teologia, é a disciplina de educação cristã. E nós vamos estar abordando alguns temas bem interessantes relacionados à educação cristã na igreja e fora dela também. Nós vamos ver que a nossa disciplina ela tem um objetivo geral, desenvolver estudos fundamentais da educação cristã e do ensino com ênfase na prática pedagógica nas igrejas. Nossos objetivos específicos: compreender algumas perspectivas teóricas que fundamentam a educação cristã numa perspectiva bíblica, histórica e sociocultural. Perceber as linhas de vivência e potencial existentes na educação cristã para promover o aperfeiçoamento cristão. Nós temos aqui também o nosso conteúdo, o significado da educação, a educação cristã, a igreja, a evangelização e a educação cristã e culto. Nós vamos ver também na parte de teologia da educação cristã, o mandato educacional da igreja, a história da educação cristã, departamentos da educação cristã, correntes filosóficas da educação cristã e o currículo, formação religiosa da nacionalidade brasileira, além de a necessidade de fundamentos para a educação cristã, o processo de ensino e aprendizagem. Também vamos estar abordando o tema da escola bíblica dominical, a sua história, a organização e administração da EBD e a promoção e possibilidades da EBD. Também vamos estar utilizando uma bibliografia básica, principalmente os livros Teologia da Educação Cristã, de Claudionor de Andrade. Vamos utilizar também o livro A Escola Dominical, de Antônio Gilberto, e a Introdução à Educação Cristã, de Ernestine Maia. E vamos utilizar a Pedagogia de Jesus, de Price, como o livro para se fazer o resumo para atividade de nota. A nossa avaliação de aprendizagem, nós vamos ter a cada 2 aulas uma atividade, foi o que nós planejamos para essa disciplina, e também o resumo do livro A Pedagogia de Jesus. A gente vai começar os assuntos concernentes a esta aula, a esta disciplina, falando sobre o significado da educação. Né? A educação vem da palavra educare, do latim, que é conduzir, levar, tirar de, retirar, criar, alimentar, ter cuidado com e instruir. Ninguém consegue escapar à educação, ela está em toda parte, sendo intencional ou não. Somos bombardeados com informações e valores que contribuem para nos dar uma nova cosmovisão e delinear o nosso comportamento, conforme a assunção consciente ou inconsciente de valores e paradigmas, que reforçam ou substituem os anteriormente aprendidos, manifestando-se em nossas atitudes e novas perspectivas da realidade que nos circunda. Então, toda vez quando temos contato com informações, com conhecimento, seja no ambiente escolar, numa sala de aula, ou fora dela, ou um ambiente virtual, nós modificamos alguma coisa no nosso comportamento, nas nossas atitudes, porque estamos tendo contato com a educação. Segundo Brandão, a educação do homem existe por toda parte, e muito mais do que a escola. É o resultado da ação de todo o meio sociocultural sobre os seus participantes. É o exercício de viver e conviver o que educa. Então, o conhecimento ele não vem apenas de modo curricular, como na escola. E todos os momentos da nossa vida, nós estamos sendo educados, seja no lar, seja na rua, seja na conversa com amigos, com informações que nós obtemos através da internet. Tudo isso faz parte da educação. Então, a educação ela faz parte do nosso dia a dia, desde sempre. A educação, segundo Emily Durkheim,
A educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre as que ainda se não encontram amadurecidas para a vida social. Ela tem por objetivo suscitar e desenvolver na criança certo número de condições físicas, intelectuais e morais que dela reclamam, seja a sociedade política no seu conjunto, seja o meio especial a que ela se destina particularmente. Nós vemos que dentro da educação nós temos alguns elementos que devem ser destacados. Primeiro, que a educação ele é um processo, ele não é uma coisa acabada. Ela vai seguindo à medida que nós obtemos mais conhecimentos. Também tem a transmissão de valores, né? Iniciando nos valores que nós aprendemos dentro do seio familiar. Interiorização e transformação. A introdução à educação cristã, a gente vê já alguns momentos interessantes. A gente vê aqui João Calvino falando, né, grande reformador, se porventura alguém tem adquirido desde sua tenra juventude um sólido conhecimento das Escrituras, o mesmo deve considerar tal coisa como uma bênção especial da parte de Deus. A história da tipografia se confunde com a criação da Universidade de Harvard. Os puritanos foram pioneiros em ambas as iniciativas. Criada em 1636, era uma homenagem ao pastor puritano John Harvard, que doou 800 libras e uma biblioteca com 260 títulos, cerca de 400 volumes. Em 1643, a primeira turma é formada e é publicado em Londres um folheto intitulado Os Primeiros Frutos da Nova Inglaterra. Nós vemos também um modelo educacional reformado puritano, que era o estudo amplo, oferecendo uma visão abrangente de todos os ramos do saber, evitando a dicotomia entre o saber religioso e não religioso, o espiritual e o natural. Os estudantes ministeriais em Harvard não apenas aprendiam a ler a Bíblia na sua língua original e a expor teologia, mas também estudavam matemática, astronomia, física, botânica, química, filosofia, história e medicina. A ênfase puritana foi marcante em todos os níveis educacionais, podendo ser avaliada tanto quantitativamente e qualitativamente. Então, nós observamos que quando se lançava a questão da educação cristã ou a educação teológica nesse período, a educação, principalmente em Harvard, ela abrangia várias outras áreas da ciência. Seguindo a tradição da obrigatoriedade do ensino público, conforme enfatizada por Lutero e pelos calvinistas franceses e holandeses em 1647, o estudo de Massachusetts decreta a obrigatoriedade de uma escola primária sempre que uma povoação agrupe mais de 50 lares. Por trás desse ardor pedagógico e social herdado da reforma estava um firme fundamento teológico. Deus é reconhecido como Criador e Senhor de todas as coisas, sendo o doador da vida e de tudo que temos, a quem devemos reconhecer experiencialmente, amar, obedecer e cultuar. Resumindo, o conhecimento de Deus é a genuína vida da alma. Nós vemos também mais adiante que o homem, como imagem e semelhança de Deus, deve ser respeitado, amado e ajudado, por mais indigno que ele possa nos parecer. Devemos considerar a imagem de Deus nele é digna de dispormos a nós mesmos e nossas posses a ele. Por isso, não temos de pensar continuamente nas maldades do homem, mas antes darmos conta de que ele é portador da imagem de Deus. A educação, portanto, visava preparar o ser humano para melhor servir a Deus na sociedade, a fim que Deus fosse glorificado. O propósito da educação reformada puritana era que o objetivo da aprendizagem é corrigir as ruínas de nossos primeiros pais, recuperando o conhecer a Deus corretamente e, a partir deste conhecimento, amá-lo, imitá-lo e ser como ele, do modo mais aproximado possível, tornando nossas almas possuidores de verdadeira virtude, que, unida à graça celestial da fé, constrói a mais alta perfeição. De John Milton também, nós vemos que chama de uma educação completa e generosa aquela que capacita um homem para atuar justamente, habilidosamente, magnanimamente
em todos os ofícios, tanto privados como públicos, de paz e de guerra. Então, a educação cristã ela também começa também a levar as pessoas a adquirirem condições para servir melhor à sociedade. Bem, nós vemos aí essa primeira parte da nossa disciplina como uma parte inicial. Nós vamos ver aqui, já na nossa aula 2, que Deus é o mestre perfeito. Né? Desde o primeiro momento, nós vemos Deus ensinando a alguém o que fazer e o que dizer. E isso começa também com Moisés, né? Que é o primeiro escritor das Sagradas Escrituras. Deus ensina muita coisa a ele, inclusive revelando como aconteceu todo o processo de criação, do Gênesis, para que ele pudesse registrar. Né? Então, quando Deus tem o primeiro contato com Moisés, pessoalmente, ele o ensina o que fazer e o que dizer para libertar o povo de Israel do Egito. O ensino está associado à unção do Espírito Santo, desde aquele momento que ele começa a repassar as informações para o povo e tira o povo do Egito para caminhar, né, pelo deserto, rumo à terra prometida, nós vemos que está associado este ensino à unção do Espírito Santo. E o próprio Deus, ele nos treina nas suas veredas, né? O Salmo 25, versículo 4. Ele também envia mestres que instruem o povo. As nações virão a Jerusalém para que Deus as ensine. Né? Então, todas essas referências, né, nos livros proféticos, de que Deus estava chamando, separou um povo especial, que era o povo de Israel, mas que esse povo ia fazer com que outros povos pudessem adorar ao Deus verdadeiro. Então, Deus, ele se apresenta nas Escrituras como o mestre perfeito. Nós vemos que no Salmo 25, Deus aponta o caminho que devemos andar. Ele nos guia, ele nos ensina, ele nos instrui. A gente coloca aqui uma imagem do povo de Israel em acampamento, quando estava no deserto, e de dia havia uma nuvem que os guiava e à noite uma coluna de fogo. O método de Deus e sua eficácia. Nós vemos também que Deus ele começa a fazer com que o povo entenda as suas leis, as suas determinações. Nós vemos que o entendimento é proposto por Deus desde o primeiro momento, tanto negativamente como positivamente. Ele vai mostrar que os seus ensinos, eles, quando não são obedecidos, eles têm uma consequência, né? Uma consequência negativa. E quando eles são obedecidos, eles têm uma consequência positiva. Deus nos instrui, ensina e aconselha. A fonte da sua instrução está em Deus. Né? Até o profeta Isaías, no capítulo 52, versículo 13, coloca essa questão da instrução. Demonstramos ter assimilado a instrução do Senhor no apego à palavra. Quando nós nos apegamos à palavra de Deus e como uma instrução e obedecemos ela, então ela se torna a instrução do Senhor para as nossas vidas. Nós vemos também, na instrução de Deus, temos o sucesso naquilo que realizamos. Né? Até o próprio Josué conclama todo o povo de Israel, já quando estavam estabelecidos na terra de Canaã, de que eles deveriam escolher a quem servir, se aos deuses que foram adorados, né, cultuados pelo povo de Israel, né, em sua caminhada, ou ao Senhor verdadeiro. E ele já dizia de que ele e a família dele escolhia servir ao Senhor. A gente vê alguns exemplos de homens e nações que seguiram bons conselhos ou não, né? A gente vê Moisés, né, seguindo o conselho de Deus, Absalão sendo desobediente, Batseba, Roboão, que não aceita os conselhos nem das pessoas mais velhas, né? Jeroboão também, Davi, Acasias, Salomão. O ensino sistemático da lei, a gente vê que
A lei era ensinada ao povo de Israel desde sempre, desde a organização do povo. A gente vê lá no livro de Deuteronômio várias referências que fazem com que, desde os pais, comecem a ensinar os filhos em casa, no acordar, no levantar, no dia a dia, nas refeições, sempre falando sobre os feitos de Deus na história. Compreensão correta do poder de Deus, compreensão correta das motivações de Deus, a família como base da educação, como falamos agorinha, os sacerdotes e profetas como mestres, e o objetivo do ensino da lei era o temor do Senhor, Deus como Pai Santo, aprender é obedecer. Então, era se colocada a questão, você aprendia a lei do Senhor quando você obedecia esta lei. A palavra de Deus como fundamento, né? Então, nós temos o nosso livro-texto sendo a palavra de Deus e tendo a autoridade da palavra. E Deus falando por intermédio da Escritura, a Escritura sendo plenamente inspirada, ela também é sobrenatural. E nós vemos que essas mesmas Escrituras fortalece, firma nossos passos, aconselha-nos, encoraja-nos, vivifica-nos, discernimento e sabedoria. Então, é preciso se apropriar de todos esses fundamentos que estão nas Escrituras Sagradas. A história de Israel nos ensina muito, né? São momentos educativos para o povo, desde o Gênesis, né? O começo do ensino de Deus, quando Deus ensina como ele deve ser adorado, o que determina a questão da obediência, a saída do povo do Egito, peregrinação pelo deserto, chegada à Terra Prometida, o período dos juízes, dos reis, o cativeiro babilônico, o retorno do cativeiro, todos esses eventos nós colocamos eles como momentos educativos para o povo de Israel. Na sequência, nós vemos algumas perspectivas educacionais. Quando nós falamos de povos, né, e aqui a gente falou sobre o povo de Israel até agora, cada povo, cada cultura tem as suas perspectivas educacionais. A gente vê na China, visa conservar intactas as tradições, o currículo está voltado apenas para o conhecimento e preservação das tradições, seguindo sempre o seu modelo, a originalidade é proibida. Então, sempre esse modelo e não pode ser modificado. No Egito, preparar o educando para uma vida essencialmente prática que o leve ao sucesso neste mundo e, por intermédio de determinados ritos, alcançar o favor dos deuses e a felicidade no além. Homero, né, o escritor da Ilíada e da Odisseia, duas grandes obras literárias, tinha como meta formar homens virtuosos, inspirando-se nos heróis em seus atos de bravura, na consecução de seus ideais. Aí a gente vê os exemplos da Ilíada e Odisseia e os Lusíadas de Camões na nossa literatura portuguesa. Esparta, homens guerreiros, mas que fossem totalmente submissos ao Estado. Neste processo, estimula-se a delação como modo de evidenciar sua lealdade ao Estado. Alguns filmes que retratam isso são justamente Espartacus e O Gladiador. A perspectiva educacional em Atenas era o treinamento competitivo entre os homens a fim de formar cidadãos maduros, física e espiritualmente, com capacidade de exercitarem a sua liberdade. Já Sócrates e Platão, né, a filosofia grega, formar por meio da música e da ginástica homens capazes de vencer a injustiça reinante. Os sofistas, era uma pedagogia elitizada, quer dizer, somente alguns privilegiados poderiam ter acesso, propícia e adequada apenas a quem pudesse pagar. A gente vê aí em Aristóteles, formar homens moderados que fizessem zelo pela ética e estética. Os romanos tinham educação eminentemente prática, preparando o indivíduo para servir ao Estado. A Renascença traz a formação de homens eruditos que soubessem ler e escrever em grego, latim e, em alguns lugares, o hebraico, para a criação do novo, tendo como medida de todas as coisas. Na atualidade, a formação é bem
endereçada à competitividade, que alcancem o sucesso a qualquer preço. Bem, nós passamos aí dessa nossa aula número 2. A nossa aula número 3, ela traz a questão da educação e a questão do currículo. Nós vimos caminhando aí as perspectivas filosóficas da educação, a gente vê que isso interfere na questão do currículo. O que é o currículo? Denota a compreensão de que ele não é o fim em si mesmo, é apenas um meio para atingir determinado fim. A totalidade das experiências organizadas e supervisionadas pela escola e que são desenvolvidas sob a sua responsabilidade. Experiências essas relacionadas com o objetivo de promover o desenvolvimento integral da personalidade do educando, ao mesmo tempo em que visa satisfazer as necessidades da sociedade. Esse é um pensamento de José do Prado Martins. Então, e o que é o currículo? Antônio Gilberto, escritor do Manual da Escola Dominical, ele diz que é um grupo de assuntos constituindo um curso de estudos planejado e adaptado às idades e necessidades dos alunos. Em outras palavras, um meio educacional para atingir os objetivos do ensino. Já Cláudio Honor de Andrade, em seu livro Teologia da Educação Cristã, ele diz: é a soma dos resultados da aprendizagem planejada e alcançada por uma instituição de ensino. Não podemos chamar de currículo uma única matéria, nem diversas matérias sem afinidades ou sem encadeamento lógico entre si. Já o professor e o currículo, justamente é o instrumento que ele vai utilizar para as suas aulas, contextualizar o currículo, adaptando à realidade dos alunos. Todo professor tem a obrigação de reescrever o currículo, porque nenhum currículo é perfeito. Ele recebe os conteúdos programáticos de cada disciplina para dar aula, mas ele é que vai contextualizar e reescrever esse currículo. Ele vai verificar se os currículos que lhes são confiados acham-se em conformidade com a sã doutrina da palavra de Deus. Saber como a elaboração de um currículo é processada, a filosofia por trás de uma grade curricular é muito importante. E aí a gente vê a filosofia do currículo. Todo currículo tem uma filosofia. Nos países democráticos, a liberdade e o respeito pelos direitos humanos. Nos totalitários, a supremacia do Estado sobre o cidadão. Nos fundamentalistas, a ideologia e a religião estatal. Nos revolucionários, os ideais de um momento histórico. É com base numa filosofia que o governo orienta a elaboração dos currículos, desde a educação infantil até o ensino superior. No âmbito da educação cristã, não se tem propriamente uma filosofia, mas uma teologia centrada na Bíblia. Cada denominação evangélica tem uma teologia particular. No básico e essencial, todos nos achamos de acordo. Nas questões pequenas, há divergências perfeitamente administráveis que não comprometem o edifício teológico da educação. Aí a gente vai ver algumas características do currículo da educação cristã. O conteúdo do currículo tem que ser bíblico, né, baseado nas escrituras, evangélico, tem que ser profético e também devocional, porque deve levar a que todos tenham uma vida de apego às escrituras e de oração uns pelos outros, de comunhão uns com os outros e também do crescimento individual, espiritual. A gente viu também nas nossas aulas o currículo de duas editoras evangélicas. Uma o currículo da CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então, eles têm um currículo voltado para as doutrinas, por ser uma igreja pentecostal, né? Então, a gente vê que é um ensino bíblico ortodoxo, o ensino pentecostal, ensino apropriado para cada faixa etária, conteúdos didáticos atualizados, orientação pedagógica e didática e um projeto gráfico, desde a revista para o berçário, passando pelo maternal, jardim de infância, primários, juniores, adolescentes, adultos e até a terceira idade, e também com classes de discipulado. Esse currículo da CPAD, ele é direcionado às revistas da Escola Bíblica Dominical.
Então, nós vemos aí a capinha das revistas da CPAD, né, que são justamente temáticas. É um material que tem melhorado a cada ano, e eles demonstram ter muito apego, muito zelo, tanto pelo conteúdo como também pela apresentação desse material didático utilizado nas suas escolas dominicais. A gente também tem um currículo da editora Convicção, que é da Convenção Batista Brasileira, né? Tem uma proposta de projeto pedagógico, a Convenção, né? Esse documento ele tem uma educação integral que visa a vontade de Deus, a missão da igreja, a missão da pessoa e o desenvolvimento da pessoa. A gente vê de que traz uma transversalidade com o objetivo de formação teórico-acadêmica, mas também prática ministerial, na vida emocional, na vida relacional e no caráter. Nós vemos aí que são os passos para a elaboração, é um documento, né, que tem da editora Convicção, que baseia toda a sua matriz curricular. São os passos para a elaboração de um projeto pedagógico para a igreja. E eles falam sobre vários passos, né? Esse projeto pedagógico, ele inicia para toda a igreja, né? Aí tem a reflexão, a ação, a transformação. Então, ele tem todos os elementos básicos de um projeto pedagógico. Aqui temos as capas das revistas utilizadas pelas escolas bíblicas dominicais das igrejas da Convenção Batista Brasileira, né, que vai desde as crianças bem menores, no maternal, até o pessoal da terceira idade, passando pelos juniores, jovens, adolescentes e também adultos, terceira idade e também discipulado. Nós vemos também um outro tema dentro dessa terceira aula, foi sobre o educador, que é aquela pessoa que vai repassar os conhecimentos para o grupo de alunos. Segundo Perry Downs, o coração do educador cristão deve ser motivado pelo amor, ainda que ninguém tenha uma motivação absolutamente pura. Assim, o crescente desejo de nosso coração deve ser o de ver pessoas crescendo na fé. Esse é o objetivo da educação cristã. Nosso ministério educacional não deve ser egoísta, mas um serviço aos outros. O ensino deveria ser apresentado como um dom de amor aos outros. Somente essa motivação é digna do adjetivo cristão. Como deve ser o educador? O que ensina deve ter? Primeiro, a dignidade pessoal, né? Então, todos deve ser conhecido por todos. E aí, a autoridade moral, crer no que ensina e viver o que ensina. Ter a autoridade espiritual, que é o quê? O estudo das escrituras, assiduidade aos cultos e comunhão por meio da oração. Então, esses são alguns requisitos básicos para quem ensina na igreja. Também a autoridade intelectual, ela deve cultivar o hábito da leitura, preparo das aulas antecipado, planejamento da aula, e ele deve ser um obreiro aprovado, como diz 2 Timóteo 2,15. Também fidelidade doutrinária. Se você participa de uma igreja, essa determinada denominação tem uma doutrina específica, e você deve ser fiel a essa doutrina. Consciência da sua vocação, ele deve preparar também sucessores, e o seu mestre por excelência deve ser Cristo. Bem, aqui nós encerramos a nossa aula de reposição, desejando a todos vocês que todo o ensino dessa primeira parte da nossa disciplina tenha sido algo motivador para vocês continuarem os estudos, e que Deus possa abençoar cada um de nós.